Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Parece que o governo finalmente acertou com a sua estratégia de comunicação. Luís Montenegro amarrou o país à decisão sobre a localização do novo aeroporto e veio a público juntar a essa decisão a comunicação também do TGV e da terceira travessia do Tejo. E depois o Ministro das Infraestruturas desdobrou-se pelas televisões para explicar as decisões do Conselho de Ministros. Parece que, do vosso ponto de vista, houve aqui alguma coordenação da comunicação desta vez? Sim, dá-me nitidamente. Nós tínhamos visto que havia uma certa passividade e que a oposição estava a liderar. Ou mesmo descoordenação? Sim, que a descoordenação houve e também algumas atitudes um bocado precipitadas, algumas demissões, etc. Eu dá-me a ideia que, embora elas continuem noutro plano, mas eu dá-me a ideia que esta semana correu bem ao Governo, com diversos anúncios e, para não ir muito mais a fundo, a questão global do aeroporto e da centralidade e do repensar das vias de comunicação ferroviárias, pareceu-me um plano coerente e também penso que o Ministro Pinto Luz também não se deixou muito impressionar com os aborrecimentos com que possa estar com o Ministério Público e também apresentou, digamos, um primeiro plano relativamente à habitação. Portanto, houve alguma liderança do Governo. O Primeiro-Ministro esteve bem também no debate. Ele, se não é muito forte no discurso inicial, é bom na réplica e, portanto, eu acho que globalmente o Governo retomou a iniciativa e mostrou qualquer coisa de capacidade. Sim. Luís Marques? Posso avançar da minha parte. Bom, o que nós tínhamos até esta semana era um governo a reboque das circunstâncias e da estratégia e das ações táticas da oposição, particularmente do Partido Socialista e o Chega. Esta semana houve uma inversão, desde logo porque claramente o governo tomou a iniciativa de tomar um conjunto de decisões relevantes, nomeadamente esta, do aeroporto, do TGV e da Nova Ponte, que é uma decisão muito relevante, que inclusive, pasme-se, motivou um elogio do José Sócrates, não é? Que considerou Exato. que este governo tomou no mês decisões que o governo anterior, que era do Partido Socialista, ou seja, do antigo partido do Sócrates, não tomou em 8 anos, o que não deixa de ser interessante. E há aqui, portanto, um ajuste de contas também, portanto, relevante, mas, voltando um bocadinho atrás, o Governo claramente retomou a sua iniciativa, definiu uma agenda e está a cumprir essa agenda, tanto quanto parece, e houve aqui uma nuance interessante na estratégia do Governo que vai ter repercussões para o futuro, que foi, em vez de o Governo estar amarrado à estratégia do Partido Socialista e do Chega, o que ele fez foi amarrar o Partido Socialista à estratégia do governo. Isso aconteceu em 2 momentos. Para já, um que já é conhecido, que foi na proposta do complemento solidário para idosos, que era uma proposta que efetivamente estava no programa do governo, mas que ele foi buscar ao programa do Partido Socialista uma das medidas que foi eliminar uma restrição que havia, que é do rendimento dos familiares contar para a exclusão do complemento solidário de idosos. Essa medida era do Partido Socialista, o Partido Social Democrata, e bem, colocou-a no programa, tanto na proposta do Partido Socialista, o que motivou uma crítica um pouco agastada da Alexandra Leitão, por ver uma proposta do Partido Socialista tanto assumida pelo Governo, o que retira ao Partido Socialista a possibilidade de votar contra ou de acrescentar alguma coisa da sua lavra na proposta. Outra medida que vamos ver mais à frente, mas aparentemente o que se sabe é que está neste momento a ser cozinhada, é a proposta da diminuição do IRS, onde aparentemente o Governo está a ir contra, isto é, está a ajustar a sua proposta à proposta do Partido Socialista, baixando os escalões mais altos para o 6º escalão, que é exatamente a proposta do Partido Socialista, o que obviamente vai retirar ao Partido Socialista e naturalmente ao Chega a possibilidade de votar contra a proposta do Governo. Isto é uma boa estratégia, é uma estratégia inteligente,
que coloca o Governo claramente na iniciativa e coloca claramente o Partido Socialista na defensiva, de tal maneira que já se diz que o Partido Socialista pode viabilizar o próximo orçamento, que não deixa de ser extraordinário. Sim, já estão a pensar nisso, não é? Luís Marinho. Pois, eu acho que, em primeiro lugar, temos que dizer que habemos aeroporto. Vamos lá ver, porque vocês lembram-se... Habemos decision. Habemos decision, porque em 2008 José Sócrates também anunciou o aeroporto para... Exatamente. Em 2000. E depois, portanto... Mas não tinha o plano de pormenor. Não tinham, portanto. Mas a verdade é que esperemos que seja desta, não é? Que se avança com o aeroporto. Agora, em relação à comunicação do Governo, penso que foi uma boa comunicação, sem dúvida nenhuma. Portanto, o Governo começa a liderar, o que até esta data basicamente não tinha feito, não tinha conseguido. E isso, quer dizer, para o lado do Governo são pontos sem dúvida a favor. Agora, a mim o que me faz alguma impressão é, mais uma vez, por exemplo, a reação da Alexandra Leitão, referida aqui pelo Luís Marques, em relação à questão do complemento para idosos. Vamos lá ver. Mas estão-me a retirar o meu enigma, sim. As pessoas, Sim, as pessoas põem à frente... Não, mas é verdade. As pessoas põem à frente sempre o seu interesse partidário do que o interesse do país. O que ela devia ter dito claramente era assim, ok, isto era uma proposta nossa, ainda bem que o Partido Social Democrata adotou. E ponto final, parágrafo. Não precisa dizer, não, era nossa. Quase malandros roubaram-nos a proposta. Quer dizer, não. Acusou mesmo Montenegro de ter roubado. Não há, quer dizer, eu chamo isto falta de sentido de Estado e falta de sentido de serviço público. Só isto, mais nada. Ter sido apanhado nas curvas, não é? Sim, claro. Ainda aeroporto, só muito rapidamente, eu acho que há um ponto em que o Governo também marcou alguma posição, que foi avanço e veio de mansinho a reconhecer que se calhar tinha que entrar em negociações e já não tem aquela prepotência que à partida tinha relativamente à situação. Posso sobre isso acrescentar um dado, que vou antecipar aqui a minha crónica do Expresso, que sai na sexta-feira, ou seja, amanhã em relação à nossa gravação. Não há dúvida nenhuma que, para mim, é claríssimo, que esta decisão foi tomada já com o acordo da Vinci. Né? Portanto, isso está acordado, para mim é claríssimo. Trata-se apenas, agora de discutir a questão, do investimento, se a Vinci avança ou não avança, parece uma redundância, mas não é, com o investimento inicial para o projeto. Mas, para mim, é claro, portanto, que o projeto vai avançar com o acordo da Vinci. Não é nada demais, porque, portanto, o aeroporto tem sido um excelente negócio para a Vinci, portanto, é absolutamente natural que o próximo também continue a ser. E esta é uma decisão muito importante. Eu sou muito crítico da política de obras públicas em Portugal, mas esta é absolutamente essencial, é absolutamente inaceitável e inacreditável que Lisboa seja uma das únicas cidades da Europa, se não do mundo até, que tenha um aeroporto internacional desta dimensão no centro da cidade. É absolutamente inaceitável. E ninguém pensa nisso. Portanto, aliás, há pouco tempo, o Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, congratulou-se com o facto de se manter o aeroporto de Lisboa. Eu não percebo como é que o Presidente da Câmara de Lisboa se congratula de ter um aeroporto no centro da cidade. Não consigo perceber isso. Por mais aceitável que seja, que diz que isto é bom para o turismo e para as pessoas que vivem cá. Depois de 2 milhões que vivem aqui na zona de Lisboa. Isto não conta. Devem ser sobrevassos hoje dias com aeroportos com 3 em 3 minutos, a passar por cima tanto de Lisboa. É absolutamente inaceitável. É do terceiro mundo, é do quarto mundo. É impensável que alguém possa defender. Não é sequer um aeroporto doméstico, não é? Um aeroporto internacional. Não. Se fosse doméstico, até podíamos admitir. Agora... Temos uma situação parecida, mas em Hong Kong. Que é um bocadinho mais pequeno. Sim. Não. Vocês lembram-se quando se aterrava em Hong Kong, quase que se via as pessoas... Agora já não é. Eles fizeram um aeroporto internacional em Hong Kong, que é bastante fora da cidade, e não tem este tipo de problemas. Muito bem, começaram os debates para as eleições europeias. São debates que não antecedem a campanha, porque temos estado sempre em campanha, portanto, não há aqui um aquecimento, um warm-up da campanha. Mas, finalmente, fala-se da Europa. Mas falou-se da Europa mesmo que é preciso de que se fale? Ou falou-se apenas da Europa nos pontos que são considerados por toda a gente como pontos importantes? Luís Marinho. Quer dizer, há uma questão que não se falava, mas que agora começa a ser uma questão central, que é a questão da defesa, não é?
E penso que isso foi mais ou menos discutido, enfim, de uma forma, não sei se muito séria, mas enfim, mas foi discutido, foi um dos pontos em cima da mesa. E a questão do alargamento, portanto, digamos que há aqui duas questões que eu acho que são importantes. A questão de imigração, que também é uma questão que tem estado no centro dos debates da Europa. Outras questões têm sido esquecidas, mas isso, enfim, vale o que vale. Agora, olhando na questão dos temas, a mim, enfim, obviamente faltam sempre alguns temas, também muito importantes. Eu penso que estes três são bastante importantes e, sobretudo, muito atuais. Em relação ao desempenho, penso que vamos ter tempo para falar um pouco disto, mas para já, em relação aos temas, quer dizer, reconhecendo que faltou falar de alguns, acho que estes três são bastante importantes. Luís Marcos? Os temas foram bons. O primeiro debate foi bom. Eu ainda não vi o segundo. Foi ontem em relação à nossa gravação. Quarta-feira. Esta quarta, sim. Exatamente. Vou ver, mas ainda não consegui ver. O primeiro debate foi um bom debate, com um destaque para... Já me vou adiantar aqui em relação ao Luís, para o Sebastião Bugalho e o Paulo Pério, portanto, do Livre. Acho que a de Marta Temido teve um bocadinho às aranhas, um bocadinho ali à procura, portanto, de se posicionar no meio da discussão. E o Coutinho Figueiredo foi vítima dele próprio, de alguma arrogância discursiva, portanto, que acabou por vitimá-lo um bocadinho, não teve tão bem como é habitual. Agora... Os dois temas foram bons, os três temas, aliás, foram bons. Um grande elogio para a Clara de Sousa, que conseguiu manter o debate nos termos em que ele devia tanto ter sido feito, não permitiu grandes desvios. Agora, o que eu me pergunto é se eles estão a discutir, ou se estes debates, enfim, mais uma vez digo que não vi o segundo, estão a discutir aquilo que é verdadeiramente essencial na Europa hoje. E aí eu remeto para algo que me causa alguma perplexidade. Como é que, à exceção do Coutinho Figueiredo, que en passant referiu, ninguém falou do documento, do facto mais importante que aconteceu na Europa nas últimas 2 semanas, que foi a entrevista do Macron à revista Economist. Foi uma entrevista de ruptura com a Europa tal como ela existe, uma entrevista grave no diagnóstico que faz da Europa e que diz coisas como estas: a Europa pode estar a morrer, precisamos construir um novo paradigma para a Europa, precisamos de uma Europa com menos burocracia com mais competitividade, que precisamos de uma Europa com menos auxílios nacionais. Ele considera que há auxílios nacionais em excesso, centrada na construção de 3 a 5 grandes grupos multinacionais para a Europa, que torna a Europa competitiva à escala global. Aeroespacial, inteligência artificial e quantum, portanto, que é basicamente a informática e adjacentes, a área da física. Ele diz que a geopolítica tomou conta da geoeconomia e isso implica que a Europa se reconfigure como tal e torna, obviamente, mais federal como centro de decisão. Isto é uma outra Europa, não é a Europa que nós estamos a discutir. Isto está um bocadinho à parte. Eduardo. Eu, pessoalmente, enfim, relativamente aos debates, concordo com o Luís, a apreciação. O debate conduzido pela Clara de Sousa foi um debate muito assertivo. O debate da RTP, pelo Carlos Daniel, foi um debate mais complexo porque, enfim, não tinha também os protagonistas tão, digamos, tão sofisticados. Acho que no caso do primeiro debate, a candidata, a Marta Temido, foi-se completamente abaixo. Aliás, percebe-se porque é que depois não quis ir participar nos debates do Observador, porque realmente tem jeito para sorrir, mas para debater aqueles temas, não, manifestamente não é uma grande candidata. Agora, há um ponto que eu considero importante e que eu acho que não perpassa muito, embora porque a verdade é que a Europa que nós discutimos é uma Europa onde há cerca de 80 anos de paz, não é? E, portanto, a Europa, independentemente dos seus defeitos, tem conseguido congregar paz,
uma certa harmonia e capacidade de entendimento entre países. Há agora problemas com a invasão da Rússia e da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, e depois há países complexos, cada vez mais complexos, como a Sérvia, como a Eslováquia e como a Hungria, e não é por eles serem países onde há a direita, é porque são países onde há Rússia a mais, democracia a menos. Esses, para mim, são problemas que não foram suficientemente debatidos e esclarecidos. Não é por serem de direita ou de esquerda, é por serem anti-europeus no sentido substancial. Mas há uma questão que, penso eu, não foi debatida e que tem a ver com a questão da defesa, não é? E tu próprio, Luís Marques, levantaste aqui essa questão, que é no dia em que a Europa canalizar mais dinheiro para a defesa, obviamente que vai ter que tirar dinheiro de outro sítio. E o estado de previdência que existe na Europa, se calhar, vai ter que ser reformulado, não é? Há aqui um ponto que é este, o Macron também fala nisso, que é o que é Europa militar? É no âmbito da NATO? É no âmbito de uma política de defesa comum, é no âmbito, portanto, de uma relação bilateral entre a Alemanha e a França, ninguém sabe o que é. Já há talvez 15 anos que se anda a falar na criação do exército europeu e nunca se conseguiu criar um exército europeu. A Europa tem capacidade para criar, portanto, um exército próprio, exterior à sua integração, à sua participação na NATO. Tenho fortíssimas dúvidas, desde logo, porque a Europa foi construída para resolver um problema base, que é a relação entre a França e a Alemanha. A Alemanha é responsável por 2 guerras mundiais. A criação da Europa foi, e o Churchill, aliás, tem um discurso célebre em que diz isso, foi exatamente criada para evitar uma nova tentação militarista da Alemanha. Exatamente. Será que a França vai conseguir aceitar isso? Será que o resto da Europa, que viveu essa experiência, vai conseguir aceitar isso? Portanto, sem resolver este problema, a Europa não pode ter uma estratégia militar comum. Bem, mas, Luís, mas agora o inimigo é outro, não é? O inimigo da Europa neste momento chama-se Rússia, Sim, não se chama outra coisa. Luís, Vamos lá ver se passa. O problema é o seguinte, O porque mais é tarde ou mais cedo irá passar, não é? Portanto, alguém vai vencer a guerra, não é? A questão é, quem é que vai liderar a Europa militar? É a Alemanha ou é a França? Sim. Ou é a NATO, ou é os Estados Unidos? Esse é que é o ponto, que é ou não é possível criar, portanto, uma entidade europeia que junte os principais países, Espanha, França, Itália e Alemanha, estes são os 4 principais países, para criar uma força militar. E qual vai ser o papel da Grã-Bretanha? Eu tenho dúvidas sobre isso. Não, a Grã-Bretanha está fora da Europa, não é? Estamos a falar da Europa, não é? Não está fora da Europa, está fora da União Europeia, mas a Grã-Bretanha terá certamente, no caso de se conseguir um exército europeu, há de ter um papel qualquer sobre isto também. Vamos lá ver, não se pode deitar fora o poderio militar da Grã-Bretanha num caso em que a Europa, digamos, a Europa democrática, se sinta, como já se está a sentir, ameaçada pela Rússia. Quer dizer, há aqui uma... A Europa como ela existe, tem mais força militar do que a Rússia. Há aqui um ponto que é o seguinte. Não tenho dúvida. Neste momento, tal como ela existe. Não, na Europa como ela existe. Não sei a capacidade da Europa ocidental se defender e da Europa democrática se defender é enorme. Por acaso acho que não tem. O problema é o seguinte. O tema, portanto, que a Europa tem que resolver relativamente à política de defesa é um problema de financiamento. Quem é que a vai financiar? Exato. E esse é o ponto. É que nenhum dos países tem condições pessoais, tanto individuais, para financiar o investimento que vai ser necessário. E isso, o Macron também, voltando ao Macron, fala nisso, é necessário, portanto, que haja uma dívida comum na Europa para conseguir financiar esse esforço tanto militar. E a Europa neste momento não tem dinheiro para isso. Ou vai conseguir, portanto, emitir dívida para se financiar, e quem é que vai pagar essa dívida? Ou seja, eu não estou a dizer que não haja soluções, eu estou a dizer que há aqui um conjunto de problemas que são estruturais e portanto, que colocam a Europa perante portanto, uma nova realidade, que é saber para onde é que vai. Se vai como uma Europa, como conjunta, como uma unidade política federal, ou se vai, portanto, como diz o Macron, volta ao Macron, desculpem, portanto, ter que insistir nisto, se vai morrer. Que é aquilo que o Macron acha que pode acontecer se a Europa não tomar medidas. O problema é que nunca haverá, quando nós falamos de forças armadas comuns, uma chefia de um único país. Isso não vai acontecer, nunca vai acontecer. Não é possível.
Sim, mas pode haver Não vai acontecer. Não vai pode haver haver um um chefe de comitê de Estado-Maior-General liderança das Forças Armadas Europeias. Escusam de pensar porque não vai haver. Tem que haver um Estado maior-general que seja comum, que seja Como tem havido com a transversal, NATO, às mal vezes, ou bem, a com NATO rigor, tem não- funcionado. Não temos que ser Sim, dramáticos a mas respeito não se disso. esqueçam, não se esqueçam do que pode acontecer nas próximas eleições nos Estados Unidos. Ele já avisou. E se ganhar, é capaz de cumprir. não é? Quando lá esteve, não saiu. Pois, vamos ver. Mas ameaçou. Quer dizer, Mas sim, ameaçou não é? e não, Mas não não quer dizer saiu. que se à segunda não. Sim, mas não é verdade, acontecesse. Eduardo, eu estou de acordo, portanto, que provavelmente o único futuro da Europa em termos militares é criar um braço dentro da NATO, portanto, que possa reforçar o poder militar da Europa no âmbito da NATO. Agora, a verdade é esta, portanto, os países, portanto, quer a Polónia, quer a Alemanha e outros países também, mas sobretudo estes dois, têm feito investimentos em termos militares, portanto, de forma muito significativa. Exato, E bem. isso, portanto, obviamente, cria aqui desequilíbrios, portanto, no poder militar na Europa que são um risco para a unidade da Europa. Isso, para mim, é Mas evidente. também são eles que levam com os russos logo pela frente, não é? O modelo O nosso almirante, de resto, está bem lúcido nesse aspecto, não é? Sim, ele disse que temos que nos preparar, obviamente. Exatamente. Sim. O morrer. modelo que as televisões. Disse ele. Sim. Se for necessário. Sim, se for necessário. O modelo das televisões, do vosso ponto de vista, veio acrescentar alguma coisa, esta solução a 4? Quer dizer, pode dar um pouco mais de dinamismo, enfim, e também penso que terá sido um bocadinho para poupar tantos programas, terá sido também um bocadinho essa a ideia. Agora, em relação àquilo que se tem passado e que já se passou nas últimas legislativas, continuamos na mesma. Quer dizer, nós temos um espaço limitado para o debate e depois temos um espaço ilimitado para o comentário. Para os comentários mais, enfim, de especialistas de tudo o que há e não há. E depois a história que eu continuo a achar absolutamente ridícula das votações, quer dizer, da pontuação, quer dizer, estamos a dar pontos aos... Acho isso absolutamente ridículo, mas enfim, pois parece um bocadinho o Festival da Canção, mas pronto. E sem polémica, neste caso. Mas, acho que as para pessoas já. se sentem- Para já. Faz algum sentido trazer o António Costa para o debate, para estes debates das europeias, como aconteceu no debate, no primeiro debate, no debate de estreia na SIC? Faz algum sentido? Quer dizer, a questão do Conselho Europeu, é o que estás a referir. Sim, não é? do se apoiam ou não apoiam, faz algum Pois, sentido. foi um Que é bocado- completamente prematuro, não é? Sim, foi um bocadinho estranho essa parte, sobretudo porque 3 partidos estavam contra e só um é que estava a favor. Não deixa de ser extraordinário. Quer dizer, dos 3 partidos... o Bugalho não foi assim muito claro nessa matéria, não é? Mas os outros dois, tanto quer o Livre, quer a Iniciativa Liberal, se manifestaram absolutamente contra, portanto, a indicação e digitação eventual, não é? do António Costa. Bom, quer dizer, é bastante prematuro, não é? Mas não deixa de ser um tema, isso é verdade. Sim, O que é singular é que 2 partidos portugueses, portanto, colocam em reserva a nomeação de um português para um cargo, portanto, de grande relevância. Isso é que não deixa de ser significativo. Não sei se é mérito do próprio, se é de mérito dos partidos. Eu ia aproveitar aqui para meter aqui um temazinho, que é, e depois há estes debates e depois há os do Araújo Pereira também, não é? Que também agora faz debates e que levou o Faz Pedro entrevistas. Figueiredo e o Sim. candidato do Sim, PC, entrevistas, e que, sempre sim, fez, pois, sempre e que se caracteriza por um sectarismo absolutamente inaudito relativamente a 18%. Sectarismo porquê? Porque sim, porque é absolutamente não leva o sectário. Ventura? É evidente que aquilo é... Porque enfim, ele é uma espécie de... Não, nós temos que aceitar... Há uns oligarcas a quem a gente desculpa tudo, não é? Ele é o oligarca do humor e do riso em Portugal e, portanto, nós todos aceitamos pacificamente. Havia ele de ser de extrema-direita a ver o que é que acontecia. Eu já aqui uma vez trouxe o caso de um Gaspar, um cómico francês, Gaspar, agora está-me a faltar o segundo qualquer nome. coisa, já te lembro. Quelque Proust, que é um pseudónimo. Isso é um bom nome. Gaspar, É bom, e que é de origem jugoslava, que fugiu para Marrocos e que faz humor de extrema-direita e em França anda tudo muito ofuscado por causa dele, não é? Nós aqui é ao contrário.
aquele cavalheiro diz o que quer e sobra-lhe tempo e Bem, está em o todo que eu- lado. O que é O que um eu acho- absurdo o que eu é a acho- queixa Mas é a minha do opinião. Chega Eu à acho, ERC. lamento imenso, acho que o Entramos- Ricardo Araújo Pereira respeito- é de uma parcialidade eu respeito a opinião. inaceitável. Mas Mas entramos- acho que ele está Inaceitável. completo- Eduardo, Não, acho completamente inaceitável. parcial. Entramos, Completamente Não, parcial. nós Completamente. entramos no Acho ridículo da inacreditável. Comissão Nacional de Eleições Inacreditável. se meter no assunto. Pois a é. Comissão Nacional de Eleições tem que se preocupar com a Sim, sim. informação. Mas é que não pode Ponto ser final, assim, Luís, parágrafo. não, aquilo está no ar, Ouve há lá. milhões de Talvez- pessoas a É um ver, programa de e é humor. de uma parcialidade Claro que sim, inaceitável. claro que Talvez tinha sim. que ser explicado. Como os Há programas. uma coisa chamada liberdade de Não, expressão. eu não é? sei, programas mas da não- manhã. mas não serve liberdade para de tudo. opinião. Não serve. Serve, Essa- serve, Isso serve. não serve Não, para fazer não, campanhas não. encapotadas. Não, Não felizmente serve, pode felizmente servir, serve. não pode servir para fazer campanhas felizmente. Não é. encapotadas, que é o que faz o Araújo Não, Pereira. Eduardo, felizmente É serve, absolutamente e ainda sectário. bem que serve. Havia ele estar na Rússia a fazer aquilo que eu gostava de Não ver. vou nem ele nem ninguém, cara. Havia- Nem tu- nem tu lá não, estavas a também falar. Nem eu, esse, nem não, esse não. boost, nem esse boost agora da. Inaceitável. Não, Tens um parque para em relação a O que eu ele. acho- Mas não tens razão nenhuma. Não, porque mas Ele era um o- humorista porque- português. Não, pá, não, há muitos anos. não, ele não é um humorista, ele é um cómico. Não é nada. Não, é humorista. É humorista. Mas Está a dizer injusto. o que nós temos. E atenção, Deixa-me pensar atenção. essa tua- Isso, Não, não, isso não vai ser entrava. fácil, não. Eduardo, isso entrava. Eu não sei se tem muita graça, por exemplo, não achei graça nenhuma a ver o António Costa ser entrevistado pela Cristina Ferreira, toda a Isso é gente acha ao diferente, máximo. são diferentes, Não, são desculpa, programas de pois isso é natureza aproveitado. Não, ele ser entrevistado pela Cristina vai lá Ferreira, para com abandalhar certeza à as pessoas, vontade. não é nada. Agora, depois aquilo ser aproveitado como conteúdo noticioso, já acho isso um perfeito disparate. Sim, ok. Mas isso é outra questão. Agora, não podíamos obrigar a Cristina Ele diz, Ferreira. Depende, Mas depende. o que ele Araújo diz. Pereira está lá para Ele abandalhar as pode pessoas. dizer num programa da Cristina Algumas. Ferreira algo que seja relevante do ponto de vista informativo. Não O é? que é que ele disse? Não sei o que é que estás a referir, não é? Que- Mas ele pode ir a um programa da Cristina Ferreira e dizer algo que seja, do ponto de vista noticioso, E concordo, relevante. também concordo. Eu tenho as maiores dúvidas Não, sobre não, isso, é, mas... pá, olha lá, imagina que ele vai à Cristina Ferreira e diz: eu sou candidato ao Conselho Europeu. É relevante essa notícia, não é? E ele Mas escolheria... a Bem, Cristina Mas é- Ferreira não é era sectária. uma coisa. Não é Nem os sectária? outros Ah, não. programas não são sectários. É o- E aquele é. É o Ricardo. São Reis. Aquele sectários todos aqueles que não convidam o Ventura. Todos eles são sectários. Eu acho- o comunismo de camisa Sentido de seda. humor, o Eu sentido já- humor, ele já o foi sentido antes humor, do 25 o de sentido Abril. humor de Eduardo É, pá. está por baixo, está aí embaixo. Não tem sentido humor. Ele tenta Ele todas as tem semanas, sentido de humor. todas as Nada, semanas pá. ele tenta Pode- trazer menos o Ricardo quando Araújo vejo o Araújo Pereira. Pereira. Pronto. Nós temos conseguido bloquear a coisa, mas Não tem, quando de repente hoje tira fomos, essa tampa e ele fomos explode, traídos. pá. Fomos traídos. Bom, Santa Casa, um embrulho sem tamanho. Ana Jorge ouvida no Parlamento, onde já esteve também o Dr. Edmundo Martinho, também a ex-ministra Ana Mendes Godinho. Hoje mesmo, portanto, esta quinta-feira, a Comissão recebe a atual ministra, Maria do Rosário Palma Ramalho. Está ali montado um verdadeiro embrulho, não é? O jogo do bicho. Não é? Parece do Brasil. Ninguém percebe, eu não consigo perceber nada daquilo, já estou completamente baralhado. Confesso que como é que foi possível Era um bom tema acontecer para o aquilo Ricardo tudo? Araújo Pereira. É, pois é. A ver se ele se mete, não. Gostei muito. Eu Não tens ideias. Eu acho absolutamente surrealista e vi com espanto. Eu tenho bastante consideração pela atual provedora e não percebo porque é que ela foi, digamos, expelida, e a mesa toda, onde tem gente muito capaz, mas confesso que não consegui perceber rigorosamente nada daquele esquema que estava montado, porque havia uma Santa Casa não sei quê, global, mas havia uma cá e depois havia outra global no Brasil e depois é uma confusão total e depois ninguém vai preso. Bom, não sabemos se não vai, não é? Ainda está no princípio, não é? No princípio, Bem, há aqui dois momentos, para ser muito rápido. Para mim, os mais relevantes que eu já ouvi até agora, não vamos aqui esgotar o tema, mas há uma que é a participação do antigo provedor, o Edmundo Martinho. Foi uma coisa lamentável. Lamentável. Como é que é possível que aquele senhor tinha sido provedor da Santa Casa de Misericórdia, não é?
para além de justificar o injustificável relativamente aos investimentos, portanto, que fez a internacionalização, não se percebe porque é que a Santa Casa tem que ser uma entidade internacional quando ela foi criada para apoiar os mais pobres, mais favorecidos. Essa é a vocação, não é para se internacionalizar, não está escrito em lá. Atenção que isso não teve uma autorização da tutela. Não, está bem, não estou ao contrário, mas eu estou a dizer é que agora com também tutela, vai Luís, sentido, com de tutela ou sem Da tutela, tutela anterior. nunca foi essa a vocação da Santa Casa, nunca, tradicionalmente. Depois, para além disso, o senhor Edmundo Martinho, a páginas tantas, revela, perguntam-lhe porque é que a Santa Casa investiu nas criptomoedas, numa coisa chamada NFL. E ele diz que foi uma ideia que apareceu de uma empresa que parecia um bom negócio. Quer dizer, como se a Santa Casa existisse para fazer negócios, não é? Em criptomoedas. Então perguntam-lhe, mas há ali uma senhora, um indivíduo que é seu filho. E diz-lhe, coincidência das coincidências, ainda por cima, um dos sócios dessa empresa era meu filho. Vejam lá esta coincidência. Não sabia. Mas como é que é possível isto? Ele não sabia. Como é que é possível isto acontecer? Como é que é possível este senhor ter sido provedor e dar-se ao luxo de dizer isto, sem corar de vergonha? Bom, passando à frente, esperemos que a justiça se faça, não é? Neste e noutros casos, ouvi então a provedora. E das explicações da senhora provedora, que me pareceram bem acisadas, diga-se de passagem, bastante bem fundamentada, independentemente, enfim, dos erros que a senhora possa ter cometido, mas já que defendi aqui, tanto me pareceu bastante precipitada a forma como a senhora foi basicamente despedida, e tanto foi precipitada que o governo ainda não tem ninguém para lá pôr, começa logo por aí. Ela disse uma coisa que eu também estava um bocadinho fora, e que é verdadeiramente extraordinária, e que exijo que o jornalismo de investigação que deve existir neste país, acho eu, olhe para estes números e veja o que é que está aqui a passar, porque diz a senhora que a Santa Casa de Misericórdia fica apenas com 26,5% das receitas. Ou seja, dos 644 milhões de euros que entram na Santa Casa, a Santa Casa só fica com 170 milhões. Os 474 milhões são distribuídos por outras entidades. Então, quais são as entidades? Ministério da Administração Interna, Agência da Gestão da Dívida Pública, Presidência do Conselho de Ministros, que recebe 82 milhões de euros. Presidência do Conselho de Ministros. Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que recebe 212 milhões. Até se pode justificar que é a Segurança Social. Ministério da Saúde, 101 milhões. Ministério da Educação, 9 milhões. Madeira, 15 milhões. Açores, 15 milhões. Alguém que nos consegue explicar para onde é que vai este dinheiro? Como é que este dinheiro é utilizado? Aqui um bom desafio para o jornalismo é explicar o que é que está aqui a passar, porque isto de facto é muito mais grave do que o que nós podemos imaginar. Até paga os desportistas de alta Não, claro, não, isso está nos 170 milhões. Eu estou a falar dos 474 milhões, que são 2/3 das receitas, que não ficam na Santa Casa. E o que é feito com esse dinheiro? Que são transferidas para essas entidades. Exato, estou aqui, a presidência do Conselho de Ministros recebe 82 milhões de euros. Mas para quê? Para pagar as viagens do Primeiro-Ministro ou dos gabinetes do Primeiro-Ministro? Será certamente para outras Não, com certeza, estou a brincar. Não é Claro, estou a caricaturar. Será Mas era bom que explicasse isto. Era, claro que sim. Claro que Luís, como é que consegues puxar uma ponta desta meada da Santa Casa? Não consigo. Acho que todos concordamos que não se percebe bem, porque também não nos foi explicado, se bem com aquelas parangonas que a Ministra quis anunciar, que eu penso que vai ter alguma dificuldade em depois provar em relação ao trabalho que esta mesa estava a fazer. Nós estamos a falar de uma administração que tem 11 meses de trabalho, não é? E que levantou logo uma série de questões, e que foi esta administração, portanto, foi esta provedora, que levantou a questão da internacionalização do buraco imenso que existia, que parou isso, que lançou já uma reestruturação dentro da própria, estava a lançar uma reestruturação dentro da própria Santa Casa, a nível das centenas também de diretores que para lá há, etc, etc, etc. Portanto, era preciso saber qual foi o grande erro, e isso tinha que ser anunciado muito, muito claramente, qual foi o grande erro de lesa majestade que esta direção, que esta administração cometeu. Porque nós ainda não percebemos qual é. Porque a Ministra veio dizer porque se aumentaram eles próprios, porque não tinham um plano de reestruturação. Não tinham um plano de reestruturação, enfim, lançou assim mas era preciso agora, por A mais B, nós os portugueses perceberem
porque é que esta administração, que estava a funcionar há 11 meses, não é? Herdando um problema gravíssimo que a Santa Casa já tinha, porque se a Santa Casa estivesse muito bem e de repente esta administração, passado 11 meses, a Santa Casa estivesse a ruir, aí nós percebíamos. Agora, assim nós não entendemos. Acho que ninguém entende. Portanto, ficamos à espera de saber. Que o jornalismo de investigação que o Luís Marques falou. Pois, mas essa faça questão, luz, faça luz. Pois, por um lado, isto sim, quer dizer, mas isto também certamente não foi esta mesa que inventou. Claro que não, isso já existia, não é? Portanto, também não foram eles que inventaram. Portanto, eu acho que era preciso que nós percebêssemos exatamente qual foi o grande problema que levou a uma demissão, ainda por cima com esta gravidade. Atenção, eles são destituídos por incompetência. E são logo 6. Não é? Não há aqui não é uma coisa leve. São destituídos porque são incompetentes, segundo, na perspectiva da ministra. Negligentes, etc. Portanto, é o pior que qualquer pessoa pode ter no seu currículo, não é? É dizer, eu fui demitido por incompetência ou por negligência. Portanto, isso era bom que fosse bem explicado, não é? Bom, é preciso dizer o seguinte, portanto, a estrutura da Casa, da Santa Casa pode ter justificação e é bom que isso seja bem explicado. 6.000 pessoas, 6.000 funcionários para 400 e tal dirigentes. A própria provedora reconheceu, portanto, que havia dirigentes a mais e que ele tinha começado a reduzir. Mas, ainda assim, parece uma estrutura, portanto, excessiva para aquilo, portanto, que são as necessidades da empresa. Eu, relativamente... Não, neste caso da Santa Casa, há outra coisa que me intriga, que é a história da Cruz Vermelha. Compraram o Hospital da Cruz Vermelha, depois aquilo estava falido. Pois, portanto, quer dizer, também não é para isso foram resolver um problema. Pois, não sei agora a quem é que vendem o Hospital da Cruz Vermelha, não é? Pelos vistos, ninguém o compra. Bom, notas soltas, muito rápidas, se bem que há aqui um tema que se calhar podemos depois voltar a abordá-lo. Um novo canal da Média Livre, chama-se News Now. Exato. A minha primeira inquietação é porque tem um nome em inglês. Provavelmente deve ser a questão da internacionalização, certamente. A apresentação foi feita em direto na CMTV e o Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial, deu uma entrevista recentemente em que disse duas coisas que me parecem relevantes. Que não há crise nos mídia, é uma crise de gestão dos mídia, e disse outra coisa, que a RTP devia deixar de ter publicidade. Uhum. Vamos ter canal no dia 17. 17 de junho, foi 17 de junho, quando o segundo foi anunciado. Bem, eu acho que a questão de dizer que a crise dos média é só a nível da gestão parece um bocadinho redutor, ou bastante redutor, mas naturalmente, se ele englobar gestão do ponto de vista de se criar novas estratégias, etc., então às tantas terá razão. Mas, enfim... Agora, a questão da publicidade da RTP é uma coisa que vem há décadas já, que se fala da questão... Desde 2002, quando foi feita a atual estrutura, a atual modulação. Se baixou, a RTP baixou de 12 para 6 minutos. Exatamente. Neste momento tem metade da publicidade que que era para baixar para 4. É assim, nós estamos a falar de mais ou menos de 20 milhões de euros, não é? Que é a receita. É a receita publicitária. Em torno média. dos 30, talvez. Eu acho que anda pelos 20, mas posso estar enganado. Mas a dúvida é se essa publicidade terminasse na RTP, se ela seria imediatamente canalizada para os outros vamos meios. Imaginar que são os tais 40, eu acho que é menos, mas... se esse bolo seria então transferido assim para os outros canais. E eu acho que isso não é verdade. Portanto, eu acho que há aqui uma ilusão à volta disto. Não sei se uma parte podia ser aproveitada ou não, mas tenho quase a certeza absoluta que na totalidade isso seria completamente impossível. Basta nós pensarmos, por exemplo, uma empresa, uma grande superfície, que investe praticamente nos canais todos, não é? Se deixar de investir na RTP, deixou de investir na RTP. Não temos a certeza se vai reforçar, se vai precisar de reforçar o seu investimento publicitário nos outros canais, porque ele já lá está. Portanto, tenho aqui esta dúvida, mas que é um tema para debate, sim, com certeza que é, se a RTP deve continuar a ter uma componente comercial. Na minha perspectiva, quando lá estive, nós sempre defendemos que ela devia ter essa componente comercial.
pode ser mais reduzida, tudo bem, mas deve ter, exatamente para nunca perder a sua ligação ao mercado, porque é uma coisa que depois acontece inevitavelmente. Mas isso é a perspectiva, não sei se ainda é a perspectiva atual, se não. Luís Marques, Eduardo. Bom, rapidamente, este tema é um tema que merece outro tipo de discussão, portanto, Sim. ficamos para... Só que duas notas muito rápidas. Bom, é bom para o mercado ter mais um canal, ter emprego, portanto, ter mais oferta. Vamos ver como é que isto agora depois vai configurar e quem é que vai ser afetado por isto. Claramente, este canal vai ser um Talk TV, portanto, e vai ter pesos pesados no Talk TV. O António Costa, o Medina, o Santana Lopes, o Rui Rio, o Bispo de Setúbal, entre outros. Portanto, vai ser um opositor de peso aos canais já existentes. Aqui a questão é saber qual é o canal que vai ser mais afetado. Isso aí é uma dúvida muito interessante. Porque se nós verificarmos o News Now, canal News Now quer dizer CNN. Não é? Sim. Canal News Now, CNN. E parece-me que há aqui uma clara intenção da parte, posso ser que esteja enganado, da parte, portanto, do Correio da Manhã, do Grupo Correio da Manhã, que agora se chama um nome que eu não me lembro. Média Livre. Média Livre, de este canal ser um canal que vai, portanto, atacar sobretudo a CNN. Parece. Vai atacar o líder. Lógica, não é? Neste momento o líder é a CNN, em termos de canais de informação. Mas vai afetar também a SIC Notícias. Mas claro que claramente parece-me que há aqui, portanto, um objetivo, até pelo nome. Portanto, enfim, pode ser que seja aqui um exagero da minha parte. Agora, veremos o que é que vai acontecer disto. Portanto, vamos ter uma televisão a este nível, cada vez mais de protagonistas e mais de conversa. Isso é o que vai resultar disto. Mas ainda bem no sentido para o setor. Não é? Pelo menos há uma coisa que tem garantida, é que, assim sendo, ao existir, acaba de certeza a RTP3, que está numa situação completamente desgraçada e está com níveis de audiência baixíssimos, embora pontualmente tenha boa informação. Não sei o que é que se passa com... Bom, voltaremos a este tema, certamente teremos a oportunidade de o fazer mais à frente, noutros programas. Já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Eu queria começar porque o meu enigma é mesmo uma dúvida, e desculpem a minha ignorância. Estava ontem, mais uma vez, a ouvir a questão daquela velha questão dos enfermeiros, que isto não é uma questão só de enfermeiros, é uma questão que perpassa pelo serviço público todo, pela administração pública, que é a questão da efetividade. E eu não consigo entender porque é que não há quadros efetivos fechados, por exemplo, nos hospitais. Não consigo entender. Mas isto, atenção, eu estou mesmo a assumir a minha ignorância, não estou a levantar questões. Não sei porque é que milhares de enfermeiros se queixam que não são efetivos, trabalham há não sei quantos anos sem nenhuma efetividade, sem nenhuma ligação ao quadro de alguma coisa, sim. Quando, por um lado, os hospitais se queixam de falta de enfermeiros também, não é? Mas porquê é que não tem os quadros completos? Não consigo entender, não consigo perceber mesmo. Até vou tentar perceber melhor, falar com alguém que perceba mesmo disto, porque a mim faz uma confusão muito grande. Não é? Quer dizer, vamos olhar para uma empresa, não é? Que tem, que não tem, ou por outra, que tem falta de determinado valor, categoria profissional, mas que os tem por lá assim espalhados sem nenhuma ligação ao seu quadro e que não os efetiva, isto é, não dizer, vamos ter aqui estas pessoas porque nós precisamos delas efetivamente. Não é? Não consigo entender, mas é como digo mais uma vez e repito, é ignorância minha. Muito bem. Vocês já tocaram no meu enigma, que é muito rápido e que tem a ver com o CSI. O Governo decidiu aumentar e retirar os filhos do critério de avaliação para a atribuição do subsídio. E a doutora Alexandra Leitão, como muito bem reparou o Luís Marques há pouco, veio a correr acusar o doutor Montenegro de se aproveitar de uma ideia socialista que havia sido inscrita no programa eleitoral do PS. Fiquei baralhado. E baralhado porquê? O que é que pretende a oposição, qualquer oposição? Que o Governo partilhe as suas propostas, ou perfilhe as suas propostas e os seus projetos. E quando o Governo adota as propostas da oposição, o que é que faz a oposição? Acusa o Governo de lhe roubar ideias. Estamos, portanto, assim neste pé. E isto não é um jogo de sombras.
como se tem dito, parece-me mesmo uma brincadeira da cabra cega, que é um jogo infantil nos dias de hoje, mas que era um entretenimento muito apreciado nos palácios da Idade Média. No caso do Palácio de São Bento, com uma subtil alteração das regras. Estão todos de olhos vendados a tentarem apanhar todos. O enigma é, vamos continuar assim, até que um dos líderes se estatela ao comprido, ou que perca a paciência. Ou seja, apanhado. Ou seja, apanhado. Bom, Luís Marques. esta semana saiu um relatório do Observatório Ibérico de Média, que tem uns números muito interessantes e preocupantes. E que é aqui um enigma que os jornalistas e os responsáveis editoriais devem começar a olhar para eles e tentar resolver. Os jovens entre os 25 e os 34 anos são os que menos confiam nas notícias. E este número evoluiu da seguinte forma. Em 2015, 65% destes jovens, entre os 25 e os 34, são jovens centrais, portanto, nos targets, portanto, como vocês sabem, quer de comerciais, quer de consumo, confiavam nas notícias. 60% confiavam entre os 18 e os 24 anos. A faixa etária 18 e 24, 65% dos jovens confiavam nas notícias. Em 2023, agora, portanto, ou seja, este estudo do ano passado, 52% dos miúdos entre os 18 e os 24 anos confiam nas notícias, o que significa que cerca de 8% deixaram de confiar nas notícias, mas no target mais importante de todos, que é os 25, 34, quer do ponto de vista comercial, quer de todos os pontos de vista, é o mais importante dos consumidores de informação, passaram de 65% para 48%, ou seja, menos 50% confiam nas notícias. O estudo não nos indica de que tipo de notícias é que estas pessoas, portanto, que tipo de notícias é que estas pessoas consomem e que outro tipo de notícias é que eles confiam. Mas a verdade é que é um grande desafio e um grande problema para a comunicação social em geral e para os produtores de notícias em particular, que esta quebra tão acentuada em tão pouco tempo, e é um enigma relativamente ao qual tem que haver resposta o mais rapidamente possível, precisamente para poder recuperar a informação em que nós acreditamos. Eduardo Oliveira Silva. Muito rapidamente, uma notícia do Tal e Qual que dá nota de que o Gonçalo da Cama Pereira estaria a transacionar o PPM agora com os evangélicos que entretanto abandonaram o ADN e então, enfim, o jornal descreve aqui alguma movimentação ao ponto de, enfim, tentar, ao que parece ele terá até conseguido envolver numa negociação e numa apresentação o próprio secretário-geral do PSD e líder parlamentar, Hugo Soares, tendo até havido uma reunião na Biblioteca da Assembleia da República. Eu acho extraordinário, a ser verdade, e também acho extraordinário que os partidos tenham uma vida eterna e deviam, de volta e meia, ser renovado o alvará, como acontece em algumas coisas, não é? Quer dizer, se calhar já não faz sentido esta coisa existir, não é? Pois, exatamente. Então, alô, Tribunal Constitucional. Termina aqui mais uma sessão. Termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Beatriz Pereira. Ao domingo, ao meio-dia, na Renascença, sempre à sexta, ao fim da tarde, um novo episódio em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais, ao alcance de um clique. Até para a semana.